Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos. Se alguém puder avisar que a aula começou, por favor, no grupo. A gente também está pelo Facebook, né? Usou o Instagram. Alguém ficou com alguma pergunta, não entendeu algo, sinta-se à vontade de perguntar. Se alguém não entendeu algo, a gente estava explicando na última aula a parte 93, que a gente terminou de explicar, que é depois a continuidade, algo puro, que venha da terra, a gente explicou, que a oração seja rezada logo em seguida, que o horário da oração seja rezado já... Não, isso aqui a gente já tinha explicado. Depois explicamos o que é, até aqui, ó, que é onde diz que é da sexta-feira que a gente parou. Aqui explicamos. Aqui o 91. Aqui. Antes de sexta-feira que a gente explicou, pode ser também rezar uma oração náfila, que é uma oração que é facultativa, imediatamente. Ou seja, isso é para quem está doente ou quem está enfermo, como a gente explicou. Após o tayammum, o qual torna admissível a oração obrigatória. Também, essa pessoa doente, enferma, ela pode rezar a facultativa como rezar a obrigatória. Depois a gente viu que a pessoa que está presente e residente, ela só pode o que? Fazer o tayammum para rezar a obrigatória. Depois ela reza as facultativas que ela desejar. Então isso aqui é uma a gente pode falar das diferenças entre a pessoa que está residente e a pessoa que está em viagem. Mas não há oração de sexta-feira. Para quem é residente e está saudável. Tem essas duas condições. É residente, está saudável, ou seja, ele não usa água, agora ele está doente, não pode usar água, está enfermo. Não, ele está residente e está com saúde. Então são duas condições que a gente explicou. Isso aqui, como que pode acontecer esse exemplo? Ou seja, porque ele não falou, por exemplo, e toda oração tu não pode rezar, toda oração obrigatória. Porque ele colocou só a oração de sexta-feira. Ele podia falar o quê? E as 5 orações. A gente sabe que a oração de sexta-feira é obrigatória para os homens. Agora, por que ele não falou e as orações e as 5 orações? E deu. Para que especificar a sexta-feira? Tem um propósito. Porque ele especificou a sexta-feira. Alguém sabe me dizer por que foi especificada a sexta-feira, que a gente não pode fazer o tayammum, a ablução seca, para a oração da sexta-feira. E as outras a gente, o que? Pode. Por que eles falaram isso? Qual que é? Porque eles tiveram essa opinião. E tem o que? 2 condições. A pessoa ser residente e a pessoa não estar enferma, ou seja, ela pode usar a água. Quem poderia me responder? Esse aqui é o 91, né? Os outros a gente explicou, só voltei nisso que a gente não deu o que? Um exemplo. Não falamos um exemplo para a pessoa que entender. Às vezes ela entende o que? Que é 5 orações. Claro, as 5 orações a gente não pode fazer o tayammum se a gente tem o que? Condição física. Por exemplo, utilizar a água. Mas aqui ele deixou o que é específico
a sexta-feira. Aqui eu não vi nenhuma pergunta. No Instagram alguém tem alguma pergunta? Não entendeu algo? Não vi nenhuma pergunta no Instagram. No Zoom, alguém tem alguma pergunta? Que travou o Facebook, eu não sei o que houve. Agora deu. Então, já que ninguém tem alguma pergunta, vamos começar com isso. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Esse assunto na escola, como a gente pode explicar? O autor, Ibn Ashar, rahimahullah, ele especificou, a gente pode falar, a sexta-feira, porque ela é diferente que as outras orações. Agora, como que vai ser dado esse exemplo? Para a pessoa entender, olha, ele falou o quê? Mas não a oração de sexta-feira. Torna admissível a oração obrigatória. A oração da sexta-feira não é obrigatória? É obrigatória. Porque ele especificou que na oração da sexta-feira tu não pode fazer o que? Essa ablução seca. Agora a gente tem que entender que o horário que a gente reza, a oração na sexta-feira, nos outros dias a gente reza qual oração? A Dhuhr. Ou seja, ela entra no lugar da Dhuhr, que é a origem, só na sexta-feira. Primeiro ponto que a gente tem que prestar atenção. Agora o segundo. Como que a gente vai dar uma explicação prática disso, um acontecimento? Vamos falar, tem duas condições que ele fala. Ó. Pessoa que tem que estar residente, ou seja, na sua cidade, na sua residência, ou saudável. Também tem que estar o que é saudável, a pessoa não é enferma. Então são duas condições. Isso aqui, residente, não quer dizer que está na sua casa, sim num lugar que tem água. Como seja na cidade, agora nessas cidades pequenas, interior, tem água. Então isso que significa a residência, para a pessoa entender melhor. Agora a pessoa chegou atrasada. Para vocês entenderem como que vai acontecer isso. A pessoa chegou atrasada na oração da sexta-feira. Enxergou as pessoas rezando. Estava o sheik o que? Recitando Al-Fatiha. Ele chegou nessa hora. Não está com a ablução. Foi lá fazer a ablução e encontrou a porta o que? Fechada. Encontrou a porta fechada. E não tem água nos redores da mesquita. Só ali que as pessoas fazem o que? A ablução. Estava fechada. E as pessoas rezando. Quem que vai abrir para ele a porta? Ele faz o tayammum, o que? E entra na oração. O que a gente fala dessa oração? É inválida. Ou seja, não é o que válida essa oração. Por quê? Porque ele rezou ela sem ablução. Mas ele fez o tayammum. Só nessa ocasião é válido o tayammum? Não é. Por quê? A gente viu que o tayammum ele é válido quando a pessoa não encontra água. E também aqui tem outra situação. Não é que ele não encontrou água. Ele tem algo no lugar dessa oração, que é o que? A Dhuhr. Se ele perder a oração da sexta-feira, ele reza o que? Os 4 ciclos de orações da Dhuhr. Então ele tem alguma coisa o que? Para rezar depois. Não é igual às outras orações, que a pessoa perde. Então ele tem o que? Algo a mais. Se ele perder a sexta-feira, ele pode rezar o que? Os 4 ciclos de oração. Entenderam? Então, por causa disso, o tayammum não vale nessa situação. E também isso aí não é o que? Uma desculpa, porque ainda tem tempo para a pessoa rezar. Agora, quando eles acabam a oração, não vão abrir para ti a porta, vão abrir. Então, tu tem tempo para rezar ela. Então, tu reza nessa situação que as 4, como se chama? Os 4 ciclos de oração. A Dhuhr, como tu reza nos outros dias. Não pode fazer tayammum nessa situação. Não é o que? Permissível. Por isso que ele o que? Especificou o tayammum. É a sexta-feira. Porque ela tem o que? Outra oração. Agora, quem perdeu a oração da sexta-feira, o que a gente fala para essa pessoa? Reza a Dhuhr. Eu cheguei atrasado.
peguei trânsito no caminho, reza Dhuhr. Não conseguiu chegar na sexta-feira, reza. Ou seja, tem outra oração. Mas agora a pessoa perdeu a oração que é da tarde, perdeu a oração do crepúsculo. O que a gente vai falar para ela? Faz a reposição. Tem que repor essa oração. Mas aqui tu não perde. Tem tempo ainda para te rezar o quê? A Dhuhr. Então, por isso que ele especificou o quê? A sexta-feira. Isso é a opinião que é da maioria das escolas, que a pessoa não reza o quê? A oração da sexta-feira com tayammum. Não reza com tayammum. Então, isso que a gente esqueceu de dar o quê? O exemplo só. Agora o 94. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu o exemplo? Sinta-se à vontade. Não sai daqui o quê? Com dúvida. Não entendeu? Tem alguma crítica para fazer? Sinta-se à vontade. Não vi ainda nenhuma pergunta. A Maria está falando, o tayammum é a ablução seca, minha irmã, que a gente explicou. A gente vai explicar novamente, porque tem alguma parte agora ele vai citar e eu vou explicar novamente. Mas, para te entender melhor, é a ablução seca, que a gente pode fazer com tudo que está o que é de origem da terra, o que vem sobre a terra. A gente pode usar para fazer, como a areia, a terra, as pedras que estão sobre, entendeu? A parede. A pessoa pode fazer o que? Essa ablução. Que a pessoa, o que, por exemplo, aqui eu estou numa parte que tem o que? Terra. Eu coloco a minha mão sobre a terra, a gente vai explicar daqui a pouco. Coloco a mão sobre a terra, o que? E purifico. Depois eu tiro, né? Só vai sobrar os vestígios da terra, por exemplo, ou em cima de um azulejo, coloco minhas mãos e purifico o que? O meu rosto. Depois eu purifico o que? Os meus braços. Isso é o que? A ablução seca. Ou seja, eu não faço ela com água. Isso é em ocasiões o que? Específicas. Que a gente não pode usar a água ou a gente não encontrou a água. Então, tem o que? Condições. A pessoa não pode fazer isso a hora que ela quer. Hoje eu não quero me fazer a ablução, por exemplo, com água, vou fazer isso. Faço assim na parede e deu. Purifico o meu rosto. Não é dessa forma, como a gente explicou nas aulas anteriores. Então agora, 94. Quem ainda tem esperança de encontrar água, deve esperar até o fim do horário da oração para rezar. Somente quem já perdeu a esperança deve rezar no começo do horário. Quem não tem certeza deve fazê-lo no meio do horário. Aqui ele está falando o quê? Que aqui não está especificado. Quem ainda tem esperança de encontrar água, ou seja, a pessoa tem uma grande esperança, não tem uma certeza, mas, olha, eu vou encontrar água. É quase certo que eu vou encontrar água. Essa pessoa deve esperar até o fim do horário da oração para rezar. Aqui o fim do horário não é. Aqui eles não significam o fim do horário em si. Eles significam o tempo, que é aquele tempo que a gente fala, o tempo escolhido, que é o melhor tempo que a pessoa pode rezar. Então, o que é esse tempo escolhido? Isso a gente vai explicar quando a gente explicar as orações. É aquele tempo, por exemplo, da oração del Fajr. Quando começa a aurora, ela chega no tempo que se chama o quê? Isfar, que é na escola, que é melhor rezar nesse horário, que é o horário escolhido, que é quando o quê? A luz da aurora começa a sair. Ou seja, uma parte do dia começa o quê? A sair, as luzes. Tu vê aquela luz, começa a clarear um pouquinho. Não é quando nasce o sol, não, isso é antes. Quando a gente sabe que a aurora tem 2 tempos para rezar. El-Ghalas, que é quando está bem escuro, e esse tempo que começa um pouco a clarear, essa luz a sair. Então, até esse tempo que tu espera. Chegou nesse tempo, tá vendo que vai sair esse tempo, a pessoa faz o quê? O tayammum. Essa é a pessoa que acha, que tem quase certeza que vai achar água. Se não achou, faz o que? O tayammum e reza. Depois ele fala o quê? O outro, somente quem já perdeu a esperança, ou seja, não vai, eu estou aqui no meio do deserto, da onde que eu vou achar água. Essa pessoa reza o quê? No começo do tempo. Ou seja, entrou o horário da oração, ela já faz o quê? A ablução seca e reza, não espera. Por quê? Porque ela tem certeza que não vai achar água. Nesse local não tem água. Depois, quem não tem certeza deve fazê-lo meio do horário, ou seja, a pessoa que não tem o quê?
a certeza. Será que vai... Será que eu acho ou não acho? Está em dúvida. Pessoa que ficou em dúvida. Reza na metade do horário. Na metade do horário. Entre o horário da outra oração e o começo do horário dessa oração. Reza o quê? No meio. Porque o quê? Ele não tem certeza que vai achar e também não tem certeza que não vai achar. Então essa pessoa o quê? Está com dúvida. Esse é o quê? O 94. Alguém ficou com uma dúvida nesse? Isso é quando a pessoa o quê? E aqui a gente só atrasa por causa de um... Atrasar as orações também a gente tem que ver que é um pecado, irmãos e irmãs. Sem motivo algum é um pecado. A pessoa atrasar o que é a oração. Até Deus fala, ai daqueles oradores que são, ou seja, das suas orações são o quê? Desatentos. Deus fala. O que é o desatento aqui? Ou seja, o horário passa e ela está o quê? Olhando televisão, está trabalhando. Em vez de rezar, ó, pega 10 minutinhos, faz a tua ablução e reza. Ela fica o quê? Intertida. Depois ela vai, se levanta e faz a oração. A pessoa está pecando nisso. Ela tem que fazer a oração o quê? No tempo escolhido. Cada oração tem, a gente vai explicar isso depois, um tempo escolhido. Como, por exemplo, El Maghrib, a oração do crepúsculo. Agora na escola, estou falando aqui de acordo com a escola, para não trazer outras opiniões. Agora eles falam para ti o tempo escolhido da El Maghrib. O que é? É o tempo que você faz a sua ablução. E você faz o quê? Aqueles 3 ciclos obrigatórios da oração. A oração em si. Vamos falar que isso dá uns 15 minutos. Até fazer a ablução. E a oração dá 15 minutos. Esse é o tempo que é escolhido. A pessoa atrasar mais do que isso, sem o quê? Sem motivo algum, a pessoa está o quê? Pecando. Não pode atrasar o quê? A oração. Mesmo dando para rezar, ou seja, não vai ser uma reposição. Mas tu não rezou no tempo que é escolhido. Tu rezou no tempo que é de necessidade, se chama. Isso aí a gente vai o quê? Explicar. Quando a gente explicar o quê? O capítulo da oração. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Ou seja, a gente pode falar, ó, o último tempo na escola, o último tempo escolhido, que é o melhor tempo para rezar, na escola da oração da alvorada, é quando começa o quê? A clarear. Até aí tu tem o quê? Para fazer o tayammum. Se tu tem o quê? Quase certeza que tu vai achar água. Se tu não achou até esse tempo, o quê? Faz o tayammum e reza a oração. Mas a pessoa agora, por exemplo, que não tem nenhuma esperança, qual que é o propósito dela esperar? Agora eu estou do meio do nada lá. Não tem ninguém comigo. Eu sei que não tem água nessa região. Qual que é o propósito de eu esperar? Qual que é o propósito de eu esperar o quê? A oração, atrasar ela. Não tem propósito algum. E a gente viu que da escola, uma das condições é que ela tem que entrar o horário da oração. Tem que entrar o horário da oração. Se não entrou o horário da oração, que é pessoa que não pode fazer o tayammum. Ele é uma necessidade extrema. Tu só faz ele em alguma, ou seja, quando entra o horário da oração. É a mesma coisa tu fazer a oração antes do tempo dela, ela não é válida. Então eles fizeram o quê? Uma comparação com a oração. O tayammum com a oração, eles fizeram essa comparação. Eles falaram como a oração, se tu rezar antes do horário dela, vamos falar que chama agora, né, para vocês entenderem melhor, no telefone que vocês têm, no aplicativo, chama a oração às 4h20, a oração da tarde. Tu vai lá e reza o quê? Às 13h50. O que a gente fala? Tu não rezou. A oração antes do tempo dela não é válida. Tu vai ter que esperar até as 4h20 e rezar. Depois das 4h20, tu faz a oração. Então é a mesma coisa que eles falaram, ó, o tayammum precisa, para ele ser válido, entrar o horário que é da oração. Se tu fizer antes do horário da oração, não vai ser válido. Porque ele é uma necessidade extrema.
Ele só fica válido na hora que chega essa necessidade, que é quando chega o horário da oração, que é aí que se torna obrigatório a pessoa a fazer o tayammum. E aqui é a situação, né? Se a pessoa acha que vai encontrar água, espera um pouco. Se a pessoa sabe que não vai encontrar água, já reza na hora. E a pessoa que está em dúvida, ela reza na metade do tempo. Na metade do tempo entre essas duas orações, ou seja, do início da oração até o fim. Ela vê a metade desse tempo. E ela faz a oração. Agora ele vai falar sobre o que? A sunan. Vai falar sobre a sunan, ou seja, aquilo que é facultativo, não é obrigatório. Ou seja, se eu me esquecer de fazer isso, o meu tayammum, a minha ablução seca é correta. Eu posso rezar. Isso é para deixar ele com mais recompensa. Fazer que nem o profeta que passou sobre ele fez. Só o que não é obrigatório. Se a pessoa se esqueceu de fazer algo assim, ela não está não invalida o tayammum, a ablução seca dela. Aqui, irmã Maria, se a pessoa estiver no hospital, não estou entendendo, como assim no hospital? Agora a pessoa está no hospital, ela quer dizer trabalhando, aí é diferente a pessoa, não tem como. Tudo isso, a religião, irmãos e irmãs, é na medida do possível. Por isso que eu dei o exemplo, por isso que vocês têm que prestar bem atenção no que eu falo, os exemplos, para vocês entenderem o que eu quero falar. Agora, eu falei, a pessoa está ali olhando televisão, sentado olhando televisão. Tocou o horário da oração, está ali olhando televisão. A oração tocou às 4. E essa oração dá para rezar até às 6 horas da noite, que é onde escurece, por exemplo. Ele fica ali até às 5h30. 5h30 ele se levanta e vai rezar. Não é reposição isso, ele rezou dentro do horário. Mas não é dentro do horário que é escolhido, que é o melhor horário para rezar. Não, ele esperou para o horário de necessidade, ou seja, quando está prestes a acabar o horário da oração. Se você fizer isso sem motivo, você está pecando. Você está pecando. Por isso que a melhor oração é a oração nos horários específicos para essas orações. Se você está no hospital, por exemplo, está ali, o médico está até atendendo, não tem como rezar, não tem nem como fazer a ablução ali. Ali tu espera, até o tempo que você pode fazer a ablução e rezar. Isso é outra situação, a gente não está falando dessa situação que a pessoa se encontra. A gente está falando de uma pessoa é desatenta. Por isso que eu recitei o versículo. As pessoas desatentas. Ibn Abbas, ele explicou, esse versículo ele falou, aquelas pessoas que não rezam no horário escolhido para a oração, ou seja, o melhor horário. Elas atrasam essa oração sem motivo algum. Atrasa. Às vezes para se divertir, está no trabalho ali, às vezes não é que ele é o funcionário de alguém, não, ele trabalha, por exemplo, em casa, está ali fazendo o trabalho dele, tocou a oração, deixa a oração daqui 1h30 eu rezo, ainda tem tempo. Isso que a gente está falando, isso a gente vai explicar com clareza quando a gente explicar sobre as orações, que é logo após esse capítulo. E também como a gente viu a explicação do Ibn Abbas, que é o companheiro do profeta, o primo dele também, que Deus esteja satisfeito com ele, ele fala isso e a gente sabe que ele é um grande sábio e uma das pessoas que mais entende do Alcorão. Então, o profeta suplicou para Deus o Altíssimo dar conhecimento para ele sobre o Alcorão, sobre os versículos do Alcorão. Então, a sunan é o que é facultativo, irmãos e irmãs. A sunan significa o que é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Que a gente explicou isso muitas vezes. A sunna, na jurisprudência, quando a gente escuta essa palavra, não quer dizer nada como entende os ditos proféticos, as características do profeta, como entende as pessoas que estudam o que é hadith. Aqui a gente significa com isso o que é facultativo, ou seja, não é obrigatório. É recomendado, é aconselhável. Isso que significa. Então, suas sunan são esfregar os antebraços até os cotovelos. A gente viu que o obrigatório é o quê? Até os pulsos.
Agora ele está falando que a sunan é esfregar o braço até os cotovelos, ou seja, incluindo os cotovelos, como a gente faz na ablução. Então, o que é al-Malikiya? Eles falaram, olha, esses ditos que parece que tem o que? Contradição entre eles. Uma hora o que? O profeta fala que a pessoa tem que fazer o que? Até os pulsos. Ele explica para o Ammar, como a gente viu o dito. E outra hora ele fala o que? Até aqui. Ou ele fez até aqui. E outros companheiros fizeram até aqui. Não há contradição nisso. Isso aqui quer dizer obrigatório. O profeta, quando falou para o Ammar, ele explicou para ele o obrigatório. Para os outros, ou quando ele fez até aqui, mostrando que o melhor, que é facultativo, é aconselhável, mas o melhor é você fazer o que? Até os cotovelos. Então não há o que? Contradição. Como entender o que? A escola. Que isso aqui é o obrigatório, até os pulsos, e até os cotovelos, ou seja, incluindo os cotovelos, é facultativo, aconselhável. Se a pessoa deixou de fazer, a ablução dela seca é correta. Se ela fez, melhor, mais recompensa. Fez como um profeta que vai sobre ele o quê? Ensinou como ele fez, como a gente vai ver. Aí depois ele fala pôr as mãos na terra uma segunda vez. Ou seja, a segunda vez também o que? É sunnah. A obrigatória é só a primeira vez. Ou seja, com a primeira tu pode purificar o rosto e purificar o que? As mãos. Com a primeira. Não precisa ser duas vezes. A segunda é o que? Aconselhável. Ou seja, uma tu faz para o rosto e outra tu faz o que? Para os braços. Antes de esfregar as mãos e seguir a ordem prescrita. A ordem prescrita também é o que? Facultativo. O que é essa ordem prescrita? Primeiro purificar o rosto, depois os braços. Vamos falar que a gente inverteu. Fez os braços e depois o rosto. É correta a ablução? É correta. Por quê? Porque a ordem, nesse caso, nessa ablução, como na ablução como a gente viu com água, é o que? Facultativo. Não é obrigatório. Se fosse obrigatório, aí é outra coisa. Mas como é facultativo, se a pessoa trocar, estava meio desligado na hora que eu fiz a ablução, o que eu fiz? Fiz primeiro os braços, purifiquei, depois eu purifiquei meu rosto. Eu preciso voltar e fazer novamente? Não precisa, pode rezar. Por quê? Porque isso é facultativo. É recomendado, não é obrigatório. Por isso que é importante a pessoa que saber essas coisas. Pessoa que sabe, que estuda, ela é que descansa a cabeça dela. Imagina cada detalhe tu vai o que perguntar para alguém. Pessoa que vai cansar. E a pessoa que tu vai perguntar também, você vai perguntar cada coisa que a gente cita aqui, também vai cansar de explicar tudo isso. Então, pessoa o que? Uma vez só. Você concentra por 2, 3 meses. Isso aqui é para toda a vida. A pessoa que aprendeu isso não precisa o que mais cansar a cabeça. Já aprendeu como que é para fazer, deu. Agora como que eu faço a purificação seca? Dessa forma, deu. A pessoa aprendeu. Não vai que eu quero saber a outra forma. Eu quero saber como que faz. Aí é diferente. Aquela pessoa que quer saber o que? Os detalhes da jurisprudência é a pessoa que está procurando o conhecimento, que quer ter um conhecimento a mais. Essa pessoa é diferente, é claro. Estuda outros livros também, porque esses são livros para iniciantes. A gente vê aqui que não tem nenhuma evidência. Eles só falam. Cadê a evidência? Tem evidência eles. Mas aqui esse livro não é para evidências. Esse livro é para te saber o que é certo e o que é errado. Tu decora dessa forma. Eu quero saber evidências. Aí tu tem que ler o que? Outro livro. Agora, por exemplo, eles quando citam isso, que por exemplo, quando eles falam sobre, deixa eu mostrar aqui, esse assunto que a gente viu, que é sunnah. Eles citam, onde está a Malikiya? Aqui. Eles falam, o recomendado é o que? Fazer até aqui. E o obrigatório até os pulsos. Como a escola que é da Al-Hanabila. Agora, eles falam que a nossa evidência para isso, agora se chega uma pessoa desatenta, não tem conhecimento. Fala, como assim? Como eles vão falar dessa forma?
eu não entendo, eu só sei que até aqui, por exemplo. Tem pessoas que têm o quê? Pouca informação. Então o que Al-Maliki vai falar para eles? Olha, os ditos que vocês viram do Ammar, o profeta ensinando ele até aqui, é correto, foi narrado pelo Muslim, a gente não fala que não é correto. Mas tem outros ditos que narrou pelo Daraqutni, que narrou esse dito, Abu Daud, que fala que o Ibn Omar o quê? Fazia até aqui. E outra narrativa fala que o profeta, mas o correto é que o Ibn Omar fazia, companheiro do profeta. E a gente sabe que esse companheiro, ele é um companheiro que seguia muito cada detalhe do profeta que ele via, ele fazia igual. Até aonde o profeta andava, ele queria andar igual. Por exemplo, o profeta passou por esse caminho, por essa lateral do caminho. Ele queria passar pela mesma lateral. Ele queria pisar onde o profeta pisava. Ibn Omar era assim. Então, ele era um seguidor, o que? Fiel e devoto. Então, se ele fez até aqui, é porque ele viu o profeta fazer dessa forma. E ele fazendo dessa forma, perante os companheiros do profeta, porque nenhum o que questionou ele. Falou, não, é até aqui. Por que tu faz até aqui? Então, eles entenderam que essa parte daqui, o antebraço, é facultativo. Não é obrigatório. Se você fez ou não fez, não vai invalidar a sua ablução seca. Sua ablução vai permanecer o que é válida. Tu vai poder fazer a oração. Que a gente viu na escola, a pessoa pode fazer o quê? A oração com essa ablução. Quando tiver o quê? Algum problema de não poder usar a água, enfermo, ou a pessoa não encontrar água para fazer o quê? A ablução. Então essa o que é a evidência deles. Não acha que eles falam aqui, como a gente viu, irmãos e irmãs, as escolas, elas não falam que é nada a não ser que é baseado em algum fundamento corânico ou um fundamento que é profético ou um fundamento, a gente pode falar, islâmico, das regras gerais do Islã. Isso é muito importante a pessoa saber. Tem regras gerais, fundamentos gerais do Islã que são o que? Evidências. Então eles se baseiam nisso quando eles vão falar o que é algo ou comparar um assunto jurídico com outro assunto jurídico, eles falam, ó, isso aqui é baseado em tal fundamento jurídico da religião, da Sharia. Então, a pessoa que sempre tem que prestar o que é atenção. Então, esfregar os antebraços até os cotovelos, pôr as mãos na terra uma segunda vez. A segunda vez o que é? Sunnah, é facultativo. Antes de esfregar as mãos e seguir a ordem prescrita. Pois o que ele cita? Agora, o mandubat, como a gente já explicou, qual que é a diferença? Eles têm, por exemplo, sunan, coisas aconselháveis que têm mais recompensa do que outras coisas. Por isso que eles dividem dessa forma, faz parte da escola. Ou seja, essa coisa é mais aconselhável do que essa. Então essa coisa eles chamam o que de sunnah. E o que é menos aconselhável eles chamam o que de recomendado, por exemplo. E aqui eles falam aconselhável. Então eles mudam a palavra sunnah, o mandub. Tem diferença na escola entre uma e a outra. Alguém ficou com alguma dúvida? Que eu não sei. Ver se eu não esqueci o que de alguma coisa. A gente citou tudo, então. Esse aqui é o 95, né? A gente explicou também. Agora o 96, 97 e 98, que são os últimos, né? Que aí a gente acaba o que? Esse capítulo. Agora o 96. Agora os seus mandubat são dizer Bismillah. O que é? Facultativo, a pessoa fala o que? Bismillah. Quando vai começar o que? Fazer o tayammum. E seguir a forma louvável. Seguir a forma louvável. As coisas que quebram o tayammum são as mesmas que quebram o wudu. E a elas acrescentam-se. Agora a gente vai ver. O que quebra o tayammum é aquela mesma coisa que quebra o que? O wudu. A pessoa, qualquer ato que ela faz, que quebra a ablução com água,
claro que vai quebrar a ablução que é sem água. Então, qualquer coisa que você faz, que você sabe que quebra a ablução com água, que a gente faz todos os dias, quebra a ablução que é seca. E mais, agora ele vai citar o que mais quebra, além disso. Aqui tem uma pergunta. Com o lado direito também é recomendado. Pessoal, que o rosto não tem lado direito, irmãos e irmãs. O rosto não tem lado direito. Pessoa que colocou em cima de um azulejo, por exemplo, a mão. Vai purificar. Não tem lado direito. Isso aqui tu purifica o quê? Todo o rosto. Até isso aqui, as têmporas. Não tem lado direito. Mas agora os braços têm lado direito. A irmã está perguntando qual que é o recomendado. Começar pelo lado direito. É recomendado. Comecei pelo lado esquerdo, me esqueci. Fiz pelo lado esquerdo. É correto a sua ablução. Tanto com água quanto com a seca. As duas são o quê? Corretas. Aqui a gente já explicou. Também expliquei. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, sinta-se à vontade. Então, a gente falou Bismillah, até no Wudu é o que? Recomendado, facultativo. E seguir a forma louvável. Forma louvável é isso que a irmã citou agora. Por exemplo, começar com a direita, ou seja, a forma correta, ou a forma melhor. Começar o que com a direita? É começar com a parte exposta do braço. Não começar aqui. Aqui a gente faz o que depois. Primeiro a gente purifica o que? Essa parte aqui, de fora. Depois a parte de dentro. Isso é o que é a forma louvável que ele cita. Fazer o que da melhor forma. E também aqui ele não cita, tem outras coisas facultativas que eles citam, El-Maliki nos livros, que é, por exemplo, a gente fazer na direção da Qibla. Não falar no momento que está fazendo o que? O tayammum. Ficar em silêncio. Para o que? Sempre lembrar de Deus. E não o que? Perder a concentração. E a devoção na hora que está fazendo o que? Essa ablução. Também o que é recomendado que eles citam. Isso aí a gente já citou também o que? Citamos na parte do Wudu. Quando a gente explicou as coisas facultativas do Wudu, a gente explicou isso também. Ficar o que? Em silêncio. E até quando tu vai colocar o que? Os vestígios para fazer o que? A purificação, não bate no rosto, ou seja, suavemente você faz. Não precisa o que jogar no rosto, e sim suavemente. Também o que é? Facultativo. Tudo isso o que? Deixa a forma louvável, ou seja, tu fez da melhor forma possível. Fez da melhor forma possível. Isso que significa o quê? A forma louvável. Então, o que quebra o tayammum? A mesma coisa que quebra o wudu. O que anula o wudu? A ablução. Anula a ablução que é seca. Agora, 97. Encontrar água antes de haver rezado. Agora, a pessoa vai rezar. Se prepara para a oração. Quando olha para o lado, o que? Enxerga água. Ou se lembra, mas eu tenho água em tal lugar. Tinha esquecido que tinha colocado água em tal lugar, por exemplo. Na hora o que? O tayammum dele é invalidado. O que não acontece o que? Com o wudu da pessoa. A pessoa quando faz o wudu com água, se ela enxerga água, quebra o wudu dela, não quebra. Mas o tayammum quebra. Isso é uma das diferenças que tem entre a ablução seca e a ablução o que? Com água. Então, antes da oração, se tu encontrar água, ou se lembrar, o seu tayammum, a sua ablução é o que? Inválida. Automaticamente, tu não pode o que? Rezar. Agora, caso se encontre água depois de haver rezado, é mandub repetir a oração se ainda houver tempo dentro do horário dela. Aqui ele está falando o quê? A pessoa
que fez a oração, depois encontrou água. Vamos falar que ela fez a oração bem no começo da oração. Chegou o tempo da oração, ela fez a oração. Depois de algum tempo que ela acabou a oração, vamos falar uns 10 minutos, ela encontrou água. Chegou uma pessoa com água. O que é recomendado? Não é obrigatório. É recomendado ela fazer a ablução com a água e repetir a oração feita. É recomendado, não é obrigatório. Ou seja, a oração é válida, que tu fez. Mas é recomendado o quê? Tu repetir ela com água. Porque tu encontrou o quê? A água. Para sair o quê? Dessa divergência. Agora você o quê? Encontrou água. Então é recomendado o quê? A pessoa repetir a oração se estiver dentro do tempo. Se saiu o tempo dessa oração, tu foi encontrar água, na outra oração seguinte, não repete ela. Entenderam? A repetição é só dentro do tempo da oração. Se saiu o tempo da oração, já chegou o tempo da outra oração, a pessoa o que não precisa repetir. Então esse o que é o 97. Alguém ficou com uma dúvida? Depois ele fala 98. Aqui, irmã. Que a gente respondeu. E o álcool pode. O que é o álcool? Você purificar com álcool, tu quer dizer? Ou tomar o álcool? Se é tomar o álcool, não tem divergência, né? Que é proibido. A pessoa que tomar bebida alcoólica no Islã, não há divergência sobre isso. Só se tu quer dizer, eu posso me fazer a minha ablução com álcool, pode ser essa pessoa perguntar isso. Também não pode, não é válido, tem que ser água, como a gente explicou nas aulas anteriores. Então eu não posso pegar, por exemplo, álcool, vinho, por exemplo, e fazer o que é ablução. Não posso, ou seja, não vai ser válida essa ablução se eu fizer com vinho. Tem que ser o que? Com água. A gente viu que a escola, esses tipos, qual os tipos de água também a gente citou, acho, uns meses atrás, explicando a escola, que são o que? Permissíveis. E os que não são o que? Permissíveis. A aula o que? Foi gravada. Se a pessoa quer voltar e ver, a aula está o que? Gravada no perfil da mesquita. Então aqui também deve repeti-la, ou seja, a oração. A pessoa que tinha medo de ser roubada. Ou seja, eu sei que tem água lá, mas esse horário é perigoso. Tem ladrão lá, vão me assaltar. Então essa pessoa que tem medo não foi, fez o tayammum e rezou. A que tinha esperança de encontrar água, mas rezou mesmo assim, no começo do horário. Ou vamos falar que essa aqui que tinha esperança de encontrar água, a gente pode falar aquela pessoa que, como a gente citou antes, olha, inshallah que eu vou encontrar água. Esperou até o tempo escolhido, como a gente explicou, rezou, não encontrou água. Depois o que chegou a água, ainda tem tempo para ela rezar. Agora ficou o tempo que é de necessidade. Chegou alguém com água. É recomendado ela fazer o que é a ablução com essa água e repetir a oração. E a mesma coisa aquela pessoa. Olha, eu tenho medo de ir naquele lugar lá, porque essa hora é muito perigoso aquele lugar. Então ela faz o tayammum, é permissível, e reza. Agora chega uma pessoa do nada com água. É recomendado ela fazer o quê? Pegar essa água, fazer novamente a ablução e rezar, repetir a reza. Esses dois casos que eles estão falando. E a pessoa que está de cama por causa de uma doença crônica, ou seja, aquela que não tem um tempo para sarar. A pessoa, o médico fala, olha, isso aí até o resto da sua vida. Ou seja, não temos esperança de você se curar dessa doença. E não tinha quem ajudasse a fazer o wudu. A pessoa está numa cama, não consegue o quê? Fazer o wudu. O que a gente deixa para essa pessoa? Um pedaço de pedra ou de azulejo. Deixamos ela ali. Ela bota embaixo o que é do travesseiro dela. Ela pega quando ela quer fazer, coloca ali as mãos e purifica. E reza. Ou seja, não tem condição, não tem alguém para ajudar ela, para trazer a água. Então ela reza dessa forma. Do nada chega essa pessoa que ajuda ela. Estava ocupada e ela achou, olha, não vai voltar essa pessoa no tempo da oração. Ela fez a oração. Do nada chega essa pessoa. O que a gente fala para ela? Repete a oração.
Essa pessoa vai te ajudar o quê? A tu fazer a ablução com água. Ela faz a ablução e repete a oração. Tudo isso é o que, irmãos e irmãs, recomendado nesses tipos. É recomendado a pessoa o que? Repetir. Se ela não repetiu a oração, é o que? É válida. Não precisa repor essa oração. É o que? É válida. Isso é para sair o que? Dessa divergência. Porque Deus Altíssimo o que? Ele colocou como condição no Alcorão falam tajidu ma'an, ou seja, se vocês não encontrarem água. Aqui tu encontrou água. Para sair dessa o que? Dessa divergência, eles falam que é melhor repetir. Melhor repetir. Mesmo sabendo o que a gente, na hora da oração, no começo dela, não tinha água. Mas aqui no versículo não especifica se é no começo ou se é na metade. Então, para a gente sair o que? Desse entendimento que pode ser possível, a gente o que? Repete a oração. Repete a oração. É possível ajudar um irmão a fazer a ablução. Aquela pessoa não consegue fazer sozinho devido à idade ou outro motivo, não há problema. Se a pessoa o que precisar, não há problema. Como é nesse caso. A pessoa não tem como se levantar, por exemplo, mal consegue se mexer. Tu pega o que e faz a ablução. É só detestável a ablução de quem tem capacidade e pede para alguém o que? Fazer a ablução. Por que detestável a gente fala? Porque isso é uma coisa que é de arrogância. Está sendo arrogante, soberba a pessoa. Ó, vem aqui, ó, fala para o funcionário, ó, vem me purificar. Bota a mão assim, purifica, coloca água e purifica. Faz a ablução para mim. Isso é detestável. É válida essa ablução, mas é detestável. Por quê? Porque isso é a mesma coisa se fosse arrogância da parte dessa pessoa. Se ela tem capacidade, ela faz o quê? A ablução. É detestável ela pedir para alguém. Se ela tem o quê? Capacidade. Mas essa pessoa o que? Não tem capacidade. E ela só faz a ablução, essa pessoa, se ela o que? Tiver essa pessoa que ajude ela. Se essa pessoa não estiver presente, ela não consegue fazer. Por isso que a gente deixa embaixo da almofada dela, do travesseiro dela, uma pedra, por exemplo. Para ela fazer o quê? Essa ablução seca. Se a pessoa não vier a tempo, ela faz e reza. Porque ela não consegue se levantar e ir até o banheiro, por exemplo. Sempre as pessoas que estão, que Deus cure essas pessoas que estão nos países islâmicos, a gente sempre faz isso, né? Coloca embaixo do travesseiro da pessoa, ou no lado dela, que ela consegue o que? Alcançar. Alguém ficou com mais alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Eu não vi nenhuma pergunta aqui. Aqui, irmãos e irmãs, a gente o que? Termina de explicar o livro, né? A gente explicou o capítulo do jejum, explicamos o capítulo da ablução. Então aqui a gente termina o que? O curso que a gente falou. Ele dá outro exemplo legal aqui, o autor, o que explicou. Ele fala para ti o que, Meliquia? Se a pessoa, preste atenção, a gente leu aqui, ó, encontrar a água antes de haver rezado, quebra o que? A ablução, o tayammum, tá bem. Agora, se ele encontra a água num tempo suficiente, que ele só tem o tempo que para fazer o que? A oração. Se ele for fazer o que com a água, ele o que? Perde. Ou seja, não sobrou nada do tempo. Aqui não quebra o tayammum dele. Por quê? Porque só falta isso do tempo da oração. Ele vai perder a oração. Então ou seja, se ele encontrar água no fim do tempo da oração, que é só possível que rezar essa oração, não quebra o tayammum dele. Só quebra o que? Quando há tempo que dele fazer a ablução e rezar. Quando há tempo dele fazer a ablução com água e rezar. Então isso aqui é uma das que eles citam, dos detalhes, né, na escola, mas aqui no geral que ele cita o autor,
Claro que tem detalhes, mas no geral. Por isso que a gente fala, não se aprende o conhecimento de qualquer escola, irmãos e irmãs, por livros que são livros do quê? Que fala sobre várias escolas ou várias opiniões. Isso aí não se aprende. Ou seja, se tu ficar estudando esses livros toda a tua vida, tu nunca vai ser o que um jurista, um sábio, entender jurisprudência, nunca. Por quê? Porque ali eles falam o quê? No geral. É tudo no geral. E o fulano tem opinião disso. E tal escola tem essa opinião. A evidência de tal escola é essa. A evidência de outra escola é essa. A pessoa que não entende os fundamentos das escolas, tu não entende os detalhes que tem ali dentro, o porquê eles falaram isso. Tu só lê esses tipos de livro quando tu tem o quê? Um grande conhecimento numa escola que tu vai conseguir o que entender isso. Tu tem a tua escola, tu sabe o que é lícito, o que não é, o que é recomendado, o que é detestável, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Mas se tu não tem e começa a entrar nesses livros ou nessas opiniões, tu fica perdido. Pode ficar o que? Anos, não aprende nada. Isso aqui tem muitas universidades que erram até hoje. Ou seja, o método de ensinar é errado. Por isso que a maioria dos alunos que saem dessas universidades saem com pouco conhecimento. Às vezes não é porque a pessoa não é inteligente, mas foi ensinada com método errado. Não entende o que profundamente essa ciência. Entende o que por cima. Mas se tu começa a falar com ela sobre esses detalhes, sobre se acontecer tal coisa, não tem como ela o que entender isso. Porque ela pegou tudo o que no geral. Por isso que a gente fala sempre a pessoa que escolhe uma escola, estuda. Se ela quer estudar outra ou ver as outras opiniões, é recomendado para essa pessoa, mas quando ela tem o que? Conhecimento. Para ela não achar o que aqui está errado, aqui está certo, aqui tem contradição, aqui não tem. Isso é tudo por falta o quê? De conhecimento que a pessoa fala isso. Agora a gente o que iniciou esse curso foi no mês o que? Mês 5, a gente está o que? Mês 9, faz 4 meses mais ou menos que a gente iniciou esse curso. Agora, se a pessoa ficou desde o início do curso até agora e estudou, revisou isso, a pessoa já sabe o que? A maioria dos assuntos da purificação, do capítulo, ela já sabe. Não precisa o que? A pessoa procurar o conhecimento que é aquele mais avançado. Porque aquilo ela não vai precisar usar, só se ela quer ensinar. Mas ela em si, só esse livro aqui, que é um livro que de 10 páginas, já é o suficiente para ti o que? Fazer a tua ablução para o resto da tua vida. Não só ablução com água, que a gente faz o wudu, o teu banho obrigatório, como a gente explicou, o tayammum, a ablução seca, para o resto da tua vida. Vamos falar que tu ficou aqui 4 meses. Isso aqui a gente explicou 2 capítulos. Vamos falar que esse demorou 3 meses e o outro 1 mês. Agora em 3 meses eu prestei atenção, revisei, estudei o livro. Eu descanso toda a minha vida sobre o que? O capítulo da purificação. Eu sei como fazer. Eu sei como me lavar, eu sei o que é obrigatório, eu sei o que é detestável, eu sei o que é recomendado, eu sei o que é aconselhável, eu sei o que quebra minha ablução, eu sei o que não quebra minha ablução, tudo isso. Deu, pessoa o quê? Descansa. Eu sou, por exemplo, médico, eu sou engenheiro, essas pessoas não têm muito tempo. Só parou esses 3 meses, descansou toda a cabeça dele por toda a vida. Como eu falei, não precisa a pessoa saber o que é a evidência disso. Isso só quem quer saber a evidência é o aluno do conhecimento. Que quer ensinar, quer saber mais, a gente dá evidência para ele, não tem problema. Mas a pessoa o quê? Que quer só saber o certo e o errado. Por que tu vai falar, confundir a cabeça dela com evidência? E falou tal pessoa, em tal livro, tal sábio foi citado, e não sei o que, e se acontecer tal coisa, e a cadeia de transmissão. O que essa pessoa quer saber disso? Não tem capacidade de entender essas coisas. Como tu é a mesma coisa vir um médico e falar para ti sobre o que? Aqueles detalhes da medicina. Ou começar a te explicar o corpo humano, tu vai ficar ali boiando. O que esse cara está falando? Não sei o que. Eu não estou nem entendendo o nome das coisas que ele está falando. Então tu quer o que? Só a base. Os fundamentos básicos para ti o que? Fazer a tua ablução corretamente.
fazer a tua oração corretamente. E isso, irmãos e irmãs, é obrigatório para todo muçulmano. Tanto o muçulmano que é o sábio, tanto o muçulmano que é o quê? O muçulmano comum, que não estuda, por exemplo, a religião. Ele tem que saber esse muçulmano. Por quê? Porque ele não ora. Agora a oração é só para o sábio? A ablução é só para o sábio? Ou é para todos os muçulmanos e muçulmanas? Para todos. E tu agora, como um pai, tu é responsável pelos seus filhos. Como tu quer cobrar do teu filho que não sabe fazer a ablução se tu não ensinou? Ou a mãe quer cobrar da filha. Minha filha não sabe nem fazer a ablução. Tu ensinou ela? Então tudo isso, irmãos e irmãs, a gente é o quê? Somos responsáveis pela nossa família. Agora o vizinho ali não tem conhecimento. O que a pessoa deve fazer? Ensinar. Agora eu estou numa cidade que tem 2, 3 muçulmanos. Eu aprendo para ensinar essas pessoas. Porque não tem como uma pessoa ensinar todo mundo. O que eu faço? Eu aprendo esse conhecimento, entendo bem, presto atenção e vou ensinar as pessoas. Eu estou no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou no estado do Rio de Janeiro. Eu estou na Bahia. Qualquer estado. Eu aprendi isso. Entendi. Posso ensinar. Olha, isso aqui que eu estudei, eu consigo ensinar. Esse capítulo aqui da purificação, eu consigo ensinar. Quer aprender mais? Pergunta, não tem problema, vai no privado. Qual que é a evidência deles para eles falarem isso? A gente passa, não tem problema. Mas aqui o autor não citou para o quê? Não dificultar o entendimento para a pessoa. E esses livros, irmãos e irmãs, que são versículos ou versos poéticos, podemos falar assim, são livros para decorar. E não livros o que só para ler. A maioria das pessoas decoram esses livros. Por quê? Porque aqui tu vai ter os fundamentos básicos. Depois tu vai só decorar o quê? As evidências. Agora se aconteceu tal coisa comigo, eu decorei o quê? O verso. Quer dizer, qual que é o verso aqui que a gente decorou, por exemplo? Encontrar água antes de haver rezado. Aqui é um verso que eu decorei. Então se chegou numa situação dessa, encontrei água antes de rezar, quebrei a minha ablução seca. Entendeu? Tu já tem o quê? O fundamento na sua memória. A base está na sua memória. Eu quero saber o que? A evidência. Aí a pessoa o que? Procura a evidência. Principalmente se a pessoa às vezes quer ensinar. Se alguém perguntar, ela deve saber. A evidência para isso é tal dito profético. A evidência para isso é o consenso religioso. A evidência para isso é um versículo corânico. A evidência para isso é uma regra jurídica que faz parte das leis islâmicas, por exemplo. Então tudo isso a pessoa que deve saber. Mas agora eu sei o que é o mínimo. Eu sei explicar, por exemplo, essas 6 páginas, 7 páginas, 10 páginas. Eu passo o conhecimento que adiante para as pessoas que não sabem. Mas agora eu esperar só uma pessoa ensinar todo mundo, não tem como. Então o dever da gente é o que? É transmitir a mensagem para as pessoas com conhecimento. Com conhecimento. Não adianta tu transmitir a mensagem sem conhecimento, tu vai levar mais pecado ainda. É pecador essa pessoa, que vai lá ensinar a religião sem conhecimento. Pecador. Melhor ela ficar quieta do que fazer isso. Aí vem alguns desinformados, o que eles fazem? O profeta não falou Ballighu anni walau aya. O profeta falou isso. Divulgue de mim, a não ser, nem que seja um versículo. Aqui versículo significa o quê? Versículo corânico, um dito profético. As duas coisas significa aqui. Mas aqui o profeta ele fala, preste atenção nesse dito, transmitem de mim, nem que seja um versículo, está escrito sem conhecimento, o profeta vai falar isso, o que tu escuta transmite. Entendeu, não entendeu, transmite. Tu acha que o profeta de Deus vai falar isso para a gente? Com conhecimento, é claro. Tem uma frase oculta ali, com conhecimento. Nem que seja um versículo que tu saiba, com conhecimento, divulgue, não há problema. Mas agora eu vou divulgar um versículo sem saber explicar para a pessoa, deixar a pessoa com mais dúvida, é isso que foi o que é recomendado pelo profeta. Então a pessoa que tem que entender. Porque muitas pessoas trazem isso, acham que é evidência para eles, é uma evidência contra eles. Isso aí se chama o que? El-Qalb, que a gente aprende o que?
na hora do debate, quando a pessoa vai debater algum assunto, tem uma pessoa que fala, olha, eu tenho uma evidência que eu estou certo. Qual que é a tua evidência? Fala para ti o versículo do Corão, o dito profético. Quando ele lê isso, a gente mostra para ele o quê? Que isso não é uma evidência para ele, é uma evidência contra ele. É a mesma coisa esse dito, que as pessoas o quê? Tomam como evidência para transmitir a religião como elas querem, como é no Facebook. Pessoa que copia e cola. Nem sabe se aquilo está certo ou errado. Agora, se tu não tem a capacidade de saber se isso é certo ou errado, como que eu vou transmitir? Imagina se é desvio ali, se é perdição. Como que eu vou transmitir isso, desviar as pessoas? Colocar as pessoas em perdição. Primeiro eu analiso. Se eu não consigo analisar por falta de conhecimento da minha parte, pergunto para alguém que tem conhecimento. Eu posso postar isso? Ou tu posta algo de algum sábio, ou um sheik que tem conhecimento, tu sabe que essa pessoa o que é adequada, essa pessoa tem conhecimento, tu pode o que? Compartilhar aquilo que ele compartilhou. Mas tu pega qualquer coisa que tu acha em grupos de WhatsApp e vai lá o que? Vou passar na frente, vou passar para a frente. E se aquilo tem desvio, se aquilo tem perdição para as pessoas, se aquilo vai levar as pessoas o que? A ficar com dúvida, vai levar as pessoas o que? A não entender a religião, vai dificultar o entendimento da religião para as pessoas, ou vão entender de forma errada, Vamos falar, por exemplo, olha, na purificação, vocês devem lavar os braços da ponta dos dedos até os cotovelos. Vocês não notaram que eu sempre falo o que? Incluindo os cotovelos. Por que eu falo essa palavra? Para ninguém entender o que? Que não tem que lavar os cotovelos. Então tem que especificar para as pessoas. Porque tu entende dessa forma, mas é a pessoa que não entende. Vai falar, olha, eu vou lavar até aqui, os cotovelos não entram, então eu não vou lavar ele. A ablução é correta? Não é correta. Então, para me ensinar, eu tenho que saber esses detalhes. Para eu não desviar as pessoas. Em vez do que de orientar, eu estou desviando. E principalmente isso, quando o foco que a pessoa acha. Agora o conhecimento, como a gente viu, a pessoa fica o que? Meses. Aqui 4 meses, lendo o que? 10 páginas. Isso aqui, nem contei, mas eu acho que não tem 10 páginas esse livro aqui. Olha aqui. Não tem nem 10 páginas. A gente ficou o que? 4 meses. Conhecimento o que? Que é paciência, que é determinação, que é força de vontade para a pessoa o que? Chegar e conhecer algo. Falar, olha, eu conheço tal coisa. Mas tu acha que o conhecimento vem o que? Da noite para o dia? Isso aí é uma pessoa o que? Desinformada. Que não tem o conhecimento da realidade. A pessoa sofre, como diz Al-Hasan al-Basri, que é um grande sábio, ele fala, o conhecimento, se você der todo o seu tempo para o conhecimento, ele vai te dar um pouco dele. E se você não der seu tempo para ele, ele não vai te dar nada. Agora a pessoa fica o quê? Anos e anos estudando. O que tu acha que a gente aprende? Pouca coisa. Quantos livros tem? Quantos assuntos tem? E a pessoa o quê? Vai se esforçando. E a pessoa humilde, depois de todos esses anos, o quê? Ela fala, tem muitas coisas que eu não sei na religião. Não tenho conhecimento de tudo. Não existe uma pessoa que conheça tudo. Então, imagina aquela pessoa que não estudou, que fala aquilo que ela quer, que ela acha certa. Tendo evidência ou não tendo. Ou pega aquela evidência que ela tem, que ela acha que é uma evidência, para falar que os muçulmanos o quê? São desviados, que esse é incrédulo, que esse é não sei o quê, que esse não segue a sunna, que esse não segue o Alcorão. Só quem segue a sunna e o Alcorão quem é? Ele e o sheik dele, ninguém mais. Se tu tiver o entendimento dele e do sheik dele, tu segue a sunna. Se tu não tiver, tu é o que? Desviado. Tu é herege. Por isso, irmãos e irmãs, conhecimento o que é luz. Quando chegar pessoas dessa forma, tu sabe lidar. Tu sabe o que é certo, o que é errado. Tu aprendeu o que com fundamentos. Não é igual uma pessoa que não tem fundamento, que pega um livro de ditos proféticos, lê um dito e acha que entendeu. Pega um versículo do Alcorão e eu vou praticar. O entendimento dele vai praticar.
Não é baseado em nada aquilo. Não tem fundamentos. Agora, tem como tu trabalhar, irmãos e irmãs, sem as ferramentas? Não tem como. Então, isso são ferramentas que a pessoa que estuda, aprende. Imagina sem ferramentas. Eu quero entender o Alcorão. Vou direto para o Alcorão. Eu não sei ler árabe. Eu não sei falar árabe. O que eu vou fazer ali? Fazer uma bagunça. Se eu não tenho as ferramentas para o quê? Aprender esse livro. Primeiro eu tenho que ter as ferramentas. Aprendi o árabe. Tá bem. Isso é só o árabe. Tu tem que aprender o quê? A gramática do árabe. Tem que aprender as raízes das palavras no árabe. Os sentidos diferentes. A eloquência da língua árabe. Os métodos dessa língua. Como que ela é? É só assim aprender árabe para te tentar o quê? Trazer algo do Alcorão, falar, ó, isso aqui no Alcorão significa o quê? Que é obrigatório. Isso aqui no Alcorão significa que é facultativo. Não é qualquer pessoa que chega nesse nível. Por isso que a pessoa tem que ser humilde, saber o tamanho real dela. Quando tu sabe o teu tamanho, tu não é desonrado perante a ninguém. Tu sabe o teu tamanho, até aqui eu sei. Mais do que isso eu não sei. Eu não vou ensinar algo que eu não sei, para passar vergonha. Porque as pessoas que estão escutando sabem. Agora, se tu só de sentar na frente de uma pessoa, quando tu tem conhecimento, 1 ou 2 minutos que ela fala, tu já sabe o que é o conhecimento dessa pessoa. Não precisa 1 hora, só 1 ou 2 minutos. Tu sabe. Então, a pessoa, para não se envergonhar na frente dos outros, primeiro estuda, depois ensina, não há problema. Não precisa ser sheik para ensinar, irmãos e irmãs. Esse título aí, não precisa ter esse título para ensinar. Precisa ter conhecimento correto. Como o profeta que passou sobre ele ensinou. Como o profeta passou para os companheiros dele. Nem o meu entendimento. Como eu falo para vocês, o meu entendimento eu deixo para lá. A gente aqui não está estudando o que? O entendimento do Ahmad. Isso aqui é o entendimento o que? Dos companheiros do profeta. Como a gente viu, essa escola, ela tem o que? Uma cadeia de transmissão. Não é uma, são várias, a gente pode falar o que? Centenas, que chegam até o profeta Muhammad que passou sobre ele. Ou seja, essas pessoas aprenderam com os companheiros do profeta Muhammad, ou os companheiros dos companheiros do profeta Muhammad, com testemunhas oculares, que viram a revelação. Imagina tu quando leu o Alcorão, sabendo que esse versículo foi revelado por causa sua, porque você fez tal ato. A leitura desse versículo vai ser como uma pessoa que veio 1500 anos depois. Não tem como comparar. O teu entendimento do versículo corânico, você estando presente, é a mesma coisa que o entendimento de uma pessoa que veio 1500 anos depois. Vai entender da mesma forma? Não tem como comparar. O profeta fala, que é sobre ele, o melhor dos séculos é o meu. É onde está o que? A benevolência, aonde está a bondade, aonde está a fé, a devoção, o conhecimento, está nesse século. Nenhuma pessoa que vai alcançar o que alcançou os companheiros do profeta, não tem como. Deus exaltou essas pessoas. E o profeta fala para a gente o que? Seguir essas pessoas, principalmente os 4 sucessores. Seguir essas pessoas, porque elas têm conhecimento da religião, o que a gente desconhece. Mas agora tu querer pegar o Alcorão e os ditos proféticos, entender com teu próprio entendimento pessoal, tu está desviando as pessoas e não o que? Orientando. Então essa pessoa deve o que? Temer a Deus. Aqui o irmão Jihad, Deus o abençoe, ele fala, haveria condição de dar continuidade ao curso com alguns tópicos do Al-Muwatta, que é o livro do Malik, que a gente viu que é o principal livro, né, na escola, porque as opiniões dele. Aqui, meu irmão, eu não entendi o que tu quer dizer. Se tu quer dizer explicar esse livro, ou tu quer dizer, por exemplo, a gente citar algo que ele citou no livro, das opiniões dele. Só isso que eu não entendi. Porque aquele é um livro que não é de jurisprudência. Ele mesmo sendo organizado como os livros de jurisprudência, ele não é um livro que é de jurisprudência. Isso tem que entender.
É um livro que é de ditos proféticos. É um livro que é fácil. Até ditos proféticos tem o que? 700 ditos, mais ou menos. Não são muitos. Um livro pequeno, se a gente for ver. Tem uma pessoa que eu conheço, o tio dele decorou esse livro em um dia, para vocês verem. Então não é um livro muito grande. Mas para nós é muito grande, né, para decorar, mas para algumas pessoas é pequeno. Agora, o que ele faz nesse livro dele? Ele narra o dito profético. E a gente sabe que a cadeia de transmissão dele é bem próxima. O Melek não é qualquer um, é próximo do profeta. Ou seja, entre ele e o profeta tem só duas pessoas. O Nafi e o Ibn Omar, que é o companheiro do profeta, e o profeta. Então é duas pessoas só. Ele nasceu no ano 93. O profeta morreu no ano 11. Ou seja, no mesmo século ele nasceu. Então é bem próximo. Então a cadeia de transmissão dele é fácil. Ou seja, é poucas pessoas. Outra coisa também é fácil de decorar as cadeias de transmissões dele. Outra coisa também, depois que ele narra esse dito, ele traz a opinião dele sobre esse dito. Ele fala tal coisa sobre o dito. Vamos falar que o dito está falando sobre o horário da oração. Aí ele fala, e o horário da oração é tal horário, que é a opinião pessoal dele, o entendimento, a interpretação dele. Por isso que a gente falou, o que está nesse livro vem em primeiro lugar, porque é a opinião dele. Depois ele muda o Ana, que é o segundo livro que a gente viu, que é do Ibn al-Qasim, que é um dos alunos dele, que morreu no ano 192 ou 193, não me lembro agora bem, que é um dos melhores alunos dele, o egípcio, al-Misri, que ele fez um livro que se chama Al-Mudawwana. E esse livro é muito bonito. É um livro que é o Ibn Sahnun perguntando para o Ibn al-Qasim o que o Melek falava nesse assunto. Aí ele fala tal coisa. O que o Melek fala nesse assunto? Tal coisa. O que o Melek fala nesse assunto? Ele fala, eu não me lembro nada sobre esse assunto, mas eu falo tal coisa. Aí é a opinião dele. Aí ele coloca. E a opinião do Ibn Qasim é tal coisa. Ele fala. Ou seja, o Melek ele não se lembra. Ele era um aluno dele. É a mesma coisa, tu é aluno do Pedro. Aí tu chega para o Pedro, alguém que não conseguiu ver o Pedro, nasceu depois da morte dele, vem em encontro contigo e fala, eu quero as opiniões do Pedro, porque ele era um grande sábio. Aí tu começa a falar, o que o Pedro fala? Ele pergunta para ti sobre a ablução, precisa de intenção ou não precisa? Aí tu fala assim, eu escutei dele que a intenção é obrigatória. Ele começa a anotar. Mudou, Ana, o que é? Aquilo que foi escrito. Era o Ibn Qasim na frente dele, ele perguntando e escrevendo. Aí ele fala, a oração, por exemplo. Aí ele começa o que é? A oração, qual é o horário da oração? Aí ele fala, escutei dele que o melhor horário dessa oração é tal horário. Por quê? Porque o profeta falou. E vai escrevendo. Aí se torna o que? Ele mudou, Ana, aquilo que foi escrito. Tem o que? Mais ou menos 7 volumes. Dependendo das edições. É grande, não é um livro tão pequeno. Claro que é pequeno comparado com os outros livros da escola, mas é um livro que é grande. 7 volumes, tem edições que chega a 6, tem edições que chega a 10, dependendo da letra ou dos comentários da rodapé ali. Então, esse livro, como que foi escrito, que é o segundo mais importante, que o irmão quer? O irmão está perguntando que a vontade de aprofundar o curso, por exemplo, a questão do posicionamento de braços. Ou seja, ele quer dizer aqui, a escola, ela reza dessa forma. Não é assim, como a gente vê, rezam assim. Não é todos, né? Ali tem divergência na escola, mas o mais correto, que é o que é as mãos para baixo na escola, o mais correto. Como foi citado no Mukhtasar al-Khalil, que é as mãos o que ficam para baixo. Só isso aqui não é obrigatório. Falo para ti, é sunna. Se tu rezar dessa forma, não há problema. E também, se a pessoa rezar dessa forma, falando que pelos ditos proféticos que foi citado que o profeta rezava assim, o que é recomendado, eles falam. Se é essa a intenção da pessoa. Só rezar o que? Com as mãos para baixo. E a opinião, a gente pode falar o que é mais correta da escola. Isso a gente vai falar quando a gente explicar. Mas esse mudawwana, isso também está no mudawwana, que é rezar com as mãos para baixo. O que a gente está falando? Esse livro, Al-Mudawwana, que foi escrita pelo Ibn Sahnun, que morreu em 240, ele como que escreveu esse livro? Para vocês entenderem, esse livro é muito importante. O Ibn Qasim,
era uma pessoa que é um jurídico, a gente pode falar, não é um jurídico, um jurista, grande sábio, faqih. Então o Malik, quando perguntaram para ele, Ibn al-Qasim, o que é? Ele fala faqih, ou seja, entende de jurisprudência. Cada um, tu sabe dos seus alunos, quando tu é professor, tu sabe disso. Esse aluno em tal matéria tem facilidade. A pessoa vê, nota. Principalmente o jurista, ele precisa do quê? Trabalhar muito a mente. Tu vê as ideias. Tu não viu aqueles exemplos que a gente dá? São situações, não é qualquer pessoa que consegue imaginar isso. Lê, mas tu consegue trazer um exemplo, não é qualquer pessoa que consegue. Então ele já via nesse aluno dele o quê? Que era um grande jurista. E como a gente viu que era um dos mais próximos do Malik, quando ele morre, sobra quem? Ibn al-Qasim, o Ibn Wahb, que também era outro grande sábio, só que ele entendia mais o que? Dos ditos proféticos, as cadeias de transmissão. Morreu no ano 198 ele, não tem igual. Nisso ele é mais sábio do que o Ibn al-Qasim. Agora, o que a gente está... Como que foi escrito esse livro, Al-Mudawwana? Tinha um homem que se chamava Asad ibn Furat, que era também um dos seguidores. Ele veio da Tunísia e chegou até Al-Medina, no tempo do Malik. Mas a gente sabe que as aulas do Malik não é que nem as aulas do que? Da Hanafiya, por exemplo. Hanafiya, quem me escuta, não tem aula melhor, na minha opinião, isso é a minha opinião. Na escola da Hanafiya, quando a gente senta com os nossos sheikhs, é todo mundo junto ali. Ou seja, todo mundo fala. O sheikh só fica sentado e a gente discutindo. Depois ele vem o que? Começa a corrigir. Tu falou tal coisa, o certo é isso. Ou seja, é uma aula aberta. A escola do Malik, até hoje, na Muhaddithin, ou seja, as pessoas que estudam Hadith é desse jeito. Qual que é o método deles de ensino? O sheikh só fala, ninguém mais fala. E fica o quê? Toda a aula ali a gente o quê? Copiando. No fim da aula deixa o quê? Um tempo para perguntas, mas não tem como, é muita pessoa. Não vai conseguir perguntar e ele não responde todas as perguntas, tem um tempo. Então não vai conseguir o quê? Te responder. O Asad era uma pessoa o quê? Que veio da Tunísia para a Arábia Saudita, que hoje é Medina. Então é muito longe. Ele queria adquirir conhecimento. E perguntava para o Malik não é muito de falar. Respondia para ele. Ele queria o quê? Detalhes. E se acontecer isso? Se acontecer isso, o Malik o que falou para ele? Se você quer isso, vai para o Iraque. Lá, ou seja, o Abu Hanifa, lá, eles gostam disso. Ou seja, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Essas perguntas, eles gostam. Ou seja, os sábios, o que fala? O dito profético é desse tamanho. Ou seja, uma frase. As pessoas do Iraque tornam ele o que? Um livro. Ou seja, começa a interpretar. Esse dito pode significar isso, trabalha muito o que é a mente da pessoa. Por isso que essa escola da Hanafiya, nisso não tem igual. Por isso que eles têm mais assuntos que as outras escolas. Então ele foi para lá. Começou a aprender com eles. Um certo dia, ele era aluno do Muhammad al-Hassan al-Shaybani, que era um aluno do Malik também. Bagdad, o que parou? A capital do Iraque. E ele ficou apavorado. O que aconteceu? As pessoas tudo chorando. Qual que é a notícia? Falaram, tu não sabe? O Malik morreu. Aí ele se apavorou. Tudo isso. Ficou apavorado. Aí ele viu o que ele tinha perdido. De conhecimento. Se ele tivesse mais paciência para aguentar, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou voltar lá. Vou pegar os melhores alunos dele e vou procurar o que? O conhecimento. Ou seja, deixou a escola do Hanafi e voltou para Al-Medina. Encontrou lá quem? Ibn al-Qasim, que era o melhor aluno dele, podemos falar assim. E começou o que? A procurar o conhecimento. O Ibn al-Qasim já tinha ido para o Egito, que é onde ele nasceu. Ele foi lá até ele e começou o que? A copiar. Falou o que o Malik fala sobre o wudu? A cabeça, tem que fazer purificar toda. Ele falou assim, a delk, ou seja, passar a mão sobre o braço, é obrigatório no wudu? Sim, começou a escrever. Ibn Qasim, ele perguntava e o aluno do Malik respondia, e ele escrevendo. Juntou o livro que foi chamado o quê? Asadiya, ou seja, por causa do nome dele, Asad, chamou o quê? Asadiya.
pegou esse livro e voltou para a Tunísia. Começou a ensinar as pessoas, a escola. Até hoje essa escola prevalece. Para vocês verem, faz 1400 anos, podemos falar assim, que ainda permanece o que? A escola. Ou quando eles o que? Conquistaram a Tunísia. E até hoje a escola o que? Da Malikia. E ele levou para lá e começou a ensinar as pessoas. E ele o que? O Asad, ele tinha um problema. Ele não deixava ninguém copiar isso. Ou seja, o que ele cansou nesses anos, ele ficava para ele. Era uma coisa, ele ficava grudado naquilo que? Ensinando as pessoas. Mas ele não dava para ninguém o que? Não permitia ninguém a copiar. Aí é um problema. Aí as pessoas queriam copiar e ele não deixava. Um certo dia, o Sahnun, ele se juntou com outros alunos e falou, olha, quando ele estiver dormindo, vamos pegar e vamos copiar. E fizeram isso. Se juntou muitas pessoas e começaram a copiar, que é essa dia. Começaram a copiar. Muitas pessoas que copiaram tudo naquela noite. E ele pegou e juntou aquilo, o Sahnun, e foi o que para onde? Para o Ibn Qasim. Foi viajar para o Egito. E ele lá, o que? Ficou muito bravo, porque eles fizeram isso. Por que agora? Agora tem um assunto nessa história. O conhecimento. Olha esse assunto na religião. O conhecimento, ele é propriedade de alguém ou é propriedade da religião? Isso é um assunto que os sábios têm divergência. Agora eu fiz um livro, escrevi um livro. É minha propriedade esse conhecimento ou não é? Mais correto das opiniões que não é. É o conhecimento para os muçulmanos. Não pode proibir os muçulmanos desse conhecimento. Isso que ele entendeu, o Sahnun. Por isso que ele achou isso que é ilícito. Porque ele estava proibindo as pessoas. Por isso que eles foram lá o quê? E pegaram o conhecimento dele. Ele estava dormindo e copiaram aquilo. E ele foi diretamente para o quê? Para o Ibn Qasim. Porque ele começou a ver divergência na escola com aquilo que ele tinha o quê? Escrito. Quando chegou lá, o Ibn Qasim, e ele começou a ler aquilo que ele tinha escrito, ele falou, não, aqui o correto é tal coisa. Começou a corrigir, a analisar. Coisas que ele não se lembrava, que ele não copiou, não respondeu para ele se lembrava naquela hora, acrescentou, tirou algumas coisas que estava errada e falou para o Ibn Sahnun, falou agora, esse aqui que é o correto. Fala para o Asad, quando tu voltar lá, que o que ele fez comigo, o que ele escreveu, não vale mais. O que vale é o que está contigo, que é hoje o livro que permaneceu, Al-Mudawwana. Aí foram para lá. Imagina, um jovem, o Ibn Sahnun, perto do Asad, é jovem. Aquele morreu em 213 e esse em 240. Ou seja, sou muito mais velho do que ele. Imagina um jovem vir me tirar anos que eu estou ensinando as pessoas, vou ter que o quê? Seguir o que aquele jovem escreveu. Deu o quê? A gente pode falar o quê? O orgulho da pessoa, o ego. Não aceitou. Não aceitou deixar o que ele escreveu de fora e pegar o que foi corrigido. Para vocês verem, irmãos e irmãs, o ego sempre, a pessoa tem que tentar controlar. E a gente sabe que o Asad era um grande crente, temente a Deus, mas para vocês verem, é difícil essa situação. Imagina, todos aqueles anos, tu vai ter que deixar de lado e seguir o que esse jovem o que copiou, que ele corrigiu, acrescentou. Então ele não aceitou. Continuou o que? Dando aula daquela antiga, que foi escrito. Então o que aconteceu? O Ibn Qasim, quando escutou isso, falaram para ele, olha, ele não está aceitando. Ele levantou as mãos para o céu e suplicou, Deus, eu peço com toda sinceridade, remova, anula aquilo que ele tem, o Asad, e permaneça o que tem o Ibn Sahnun. E o que aconteceu? Deus Altíssimo escutou essa súplica dele. Hoje em dia não existe mais. A Assadia não existe mais. O que sobrou? Al-Mudawwana, que é do Ibn Sahnun. A única que sobrou. Agora tu fala, onde está a Assadia? Desapareceu. Ou seja, Deus Altíssimo aceitou a súplica do Ibn al-Qasim. Por quê? Uma pessoa sincera. Queria aquele conhecimento que chegasse para as pessoas com sinceridade. O conhecimento correto, que o Malik falou mesmo. E não que ele errou, por exemplo. Ele corrigiu, acrescentou. E hoje o que a gente tem, essa Mudawwana,
é o que? Do Ibn Qasim. Quem que perguntou? É tudo pergunta e resposta esse livro. Ibn Sahnun, ou Suhnun, os dois jeitos certos de falar. Ele que o que? Copiou. Ele perguntava, Ibn Qasim ele respondia e ele copiava. Essa é a história, irmãos e irmãs, o que? Do Mudawwana, desse livro, que é o segundo livro mais importante o que? Da escola. É o segundo livro mais importante da escola. Então, aqui a gente toma como lição que a pessoa o que? Sempre tem que tentar conquistar e está sempre lutando, numa grande luta com o ego. Porque a gente não sabe, se a gente for testado dessa forma, será que a gente não ia fazer a mesma coisa? Imagina um jovem que chega bem depois que você, que está ensinando há anos, e o correto é o que ele está na mão dele. Claro que o Ibn Sahnun ele deu aquilo que ele escreveu para todos, ele distribuiu aquilo, porque ele crê que o conhecimento não é uma propriedade da pessoa. Ele tem que ser o que é divulgado, transmitido. Por isso que eles copiaram sem o conhecimento o que do Asad. E eles viram que algumas opiniões que estavam ali era o contrário do que falava, que outros narravam. Por isso que ele ficou o que? Tem alguma coisa. Por isso que eles pegaram e levaram até o Ibn al-Qasim, que ele trocou muitas coisas, adicionou outras, apagou outras. Então, isso aqui é a história de como foi escrito o que? Al-Mudawwana. O Asad ele morreu o que? No ano 213. Morreu o que? Mártir. Se Deus quiser. Um grande crente temente a Deus, mas para vocês verem, o ego sempre o que? Vai tentar testar a gente, tentar deixar a gente o que? Enfraquecer a nossa fé. Por isso que a gente deve tomar o que? O maior cuidado. E aqui então a gente encerra esse curso, né? Todas as bênçãos são de Deus Altíssimo, todos os louvores são para Ele, que permitiu a gente o que? De terminar a explicação desse livro, e que Deus abençoe também o autor, ilumine o túmulo dele, como o túmulo do Imam, o Malik, e os alunos que transmitiram esse conhecimento para nós, e tenha misericórdia deles, e faça eles entrar nos melhores lugares do que? Do paraíso. Alguém ficou com alguma dúvida? Não entendeu algo? Que a gente respondeu a pergunta do irmão Jihad. Aí a gente vai ver. E para continuar esse curso, a gente pode continuar o que? Com o capítulo da oração. Mas tem um problema, que ele não foi o que? Traduzido ainda. Então eu não sei se vocês quiserem continuar com ele, sem estar com isso na mão de vocês, que é muito mais fácil. A gente pode continuar. E a gente vai fazer esse curso novamente, vamos recomeçar ele, desde o começo, do capítulo que é da purificação, para as pessoas que não conseguiram o que assistir ou chegaram no meio desse curso, a gente vai fazer em outro horário. Eu vou ver um horário e a gente vai o que? Publicar no Facebook o horário desse mesmo curso, mas em outro horário, desde o começo. Que idade se torna obrigatório para eles cumprir com as obrigações? Isso aqui as crianças, como a gente pode ensinar as crianças? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. O profeta fala, quando chega com os 10 anos, o quê? Eduquem elas severamente. Ou seja, essa idade já tem que a pessoa já ter praticado, as crianças, a oração, o jejum. Jejum já é mais difícil, mas vamos falar a oração, que é mais fácil. Pessoa, por exemplo, tem uma filha. Vamos falar, a filha tem 3, 4 anos. Já ensina ela o que? Usar o lenço. Nem que seja fora ali, deixa ela tirar. Agora o que? A gente bota o lenço dela para ir para a escola. Ela chega na escola, quer tirar. Tira, nem dá problema. Só tu está o que? Acostumando ela o que? A usar o lenço. A cumprir com o mandamento de Deus. Mesma coisa a oração. Ali, 4, 5 anos já entende. Pega, filha, vem rezar. Eu tenho uma filha de 2 anos que ela reza. Quando eu vou rezar, ela reza. Por isso que a oração da Sunnah, ou seja, a facultativa, é melhor dentro de casa. Como o profeta fala, não na mesquita, dentro de casa. Então deixa as tuas orações facultativas para te rezar o quê? Dentro de casa. Por quê? Para tua família ver você rezando.
Agora tu chega de noite, tu reza o quê? A oração, as orações par e a ímpar. Teu filho, quando te vê, ele vai automaticamente o quê? Tu chama ele, se ele não vir. Reza aqui no meu lado, filho. Olha o que eu estou recitando, presta atenção. Tu vai ver automaticamente eles fazendo o quê? Os mesmos gestos. Eu tenho uma filha de 2 anos, ela faz o quê? A mesma coisa. Eu nem chamo ela vem sozinha e começa o quê? Se prostrar. Eu falo Allahu Akbar, ela faz o que eu faço. Entendeu? Então a gente o que acostuma os filhos desde pequeno. E a gente é responsável por eles. Então isso é uma obrigação para o pai e a mãe ensinar ao filho o que é o caminho certo, o caminho correto, o caminho que Deus Altíssimo que escolheu para toda a humanidade. Então, desde pequeno é a melhor forma de ensinar o que os filhos. Não esperar o que o filho chegar a 9, 10 anos. A oração fica obrigatória na puberdade, quando a pessoa alcança o que? A puberdade, se torna o que? Obrigatória, como a gente já citou em várias aulas. Mas o ensinamento, o pai deve ensinar o que? Quando são o que? Crianças ainda. 3, 4, 5 anos, já estão aqui entendendo. Não precisa ser severo com eles. Errou, deixa que é. Se ajoelhou antes do que eu, deixa fazer. Só assim ele vai pegar o que? O hábito. Vai aprendendo aos poucos o que? A rezar. Agora, tu educa ele também para quando levar ele para a mesquita, ele não incomodar os orantes. Leva ele para a mesquita, o filho. A mãe, leva a filha. Eu vou rezar na mesquita hoje. Leva a filha. Para ela ver a reza, entrar na mesquita, saber como que é a oração, se acostumar a ir para a mesquita. Isso tudo o pai e a mãe o que ensina. Nem que tu precisar dar o que? Prêmios. Dar um prêmio. Olha, filho, se tu decorar a Surat al-Fatiha, eu sei que tu gosta daquele brinquedo, eu vou te trazer. Também é um dos métodos que tu pode usar para a criança. Olha, se tu decorar isso, eu vou comprar para ti um chocolate. Sabe como que é a criança? Gosta de chocolate. Eu te dou um chocolate, se tu decorar essa sura. Isso aqui vai incentivar a criança o que? A querer decorar. Tudo isso tem vários métodos da pessoa o que ensinar. Mas aonde torna obrigatório quando chega a pessoa o que? Na puberdade. Tanto a mulher como o homem. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? São várias as formas, dependendo do que? Do pai e da mãe. Mas podem ter certeza, vocês como pai e mãe, tem que sempre prestar atenção nisso. Tu como pai é responsável pelo seu filho. E você como mãe é responsável pelo seu filho e filha. Tu tem que dar uma educação para eles o que é islâmica, de acordo com o Deus Altíssimo que revelou. O profeta fala que é para sobre ele a pessoa que educar 2 meninas, 2 ou 3, agora não me lembro, 3 meninas, eu acho que é, 3 meninas com uma bela educação para ele o paraíso. Qual que é a educação aqui? Uma educação islâmica, ensinando as mulheres o que as meninas a rezar, a se cobrir. Aí ele falou, um dos companheiros do profeta, e 2 profeta, ele falou e 2. Falou e 1 profeta, ele falou e 1. Mesmo que seja 1. Ou seja, a educação dos filhos é a obrigação dos pais. Tu educar a eles, não é igual alguém, às vezes, toda a vida o que é essa pessoa desviada. Os filhos, quando crescem o que? São desviados. Começam a ir para a festa, começam a fazer isso, e o pai fica o que? Bravo. Aí tu pergunta para esse pai, não ensinou eles a ganhar dinheiro, a correr atrás dessa vida. Agora tu tá bravo que ele não quer rezar, né? Que ele não quer fazer a ablução, que ele não quer nem aí, não quer entrar na mesquita. Quem que ensinou dessa forma? Tu não teve o hábito no começo de ensinar, de mostrar o que é a palavra de Deus, o que é o Alcorão. Principalmente o muçulmano que nasce, não sabe essa bênção. Agora a pessoa quando se converte, ela tem o que? Ela sabe o valor disso. Por quê? Porque ela já viveu o que? Nas trevas, na escuridão. Mas a pessoa que nasce na luz, não consegue enxergar a luz. É uma benção. A pessoa que às vezes tem a língua árabe, é a língua dela. É uma benção que Deus Altíssimo que concedeu para essa pessoa, para ela ler o Alcorão com facilidade. Aquela pessoa que não nasceu, o maior desejo
do coração dela é aprender o árabe. Tu pergunta para essa pessoa, por que tu quer aprender o árabe? Para recitar a palavra de Deus, como ela foi revelada. Ou seja, não sabe agradecer as dádivas que Deus Altíssimo que concedeu para essa pessoa. Então, não é porque eu nasci muçulmano que eu não preciso ensinar os meus filhos. Eu nasci muçulmano, eles vão ser muçulmanos. Não é dessa forma. Eu só tenho que ir ensinando. Saber o que é a palavra de Deus ou o Corão. O que os ditos proféticos, o respeito pelos ditos proféticos, o respeito pelo Alcorão. O que Deus o Altíssimo fala, devemos o que cumprir. O que Deus proibiu, a gente deve o que se afastar. Tudo isso, ensinando o que? O filho. O que é a palavra de Deus. Para quando ele crescer, ele saber o que significa o que? O Alcorão. E não pegar a religião como se fosse o que? Uma herança. Como infelizmente muitos tomaram a religião como herança. Meu pai é muçulmano, eu sou muçulmano. Meu pai é cristão, eu sou cristão. Meu pai é judeu, eu sou judeu e deu, acabou. Vamos lá, vamos seguir o trem. É dessa forma. A pessoa quando tem entendimento, a fé é o quê? É com fé firme, a gente pode falar. A pessoa quando sabe por que faz essas orações, quando a pessoa tem conhecimento da palavra de Deus, quando a pessoa sabe por que ela seguiu esse caminho, vai comparar com uma pessoa que nasceu dessa forma? Só a faz porque nasceu. Então é diferente. Então tudo isso cabe ao pai e à mãe o quê? A ensinar aos filhos. Se a gente vê que aqui não... Desculpa pelo horário também. Se tivesse mais tempo, tem vários ditos proféticos, várias histórias ou da biografia do profeta, a gente pega narrativas de como ele ensinava os companheiros, como ele tratava a filha dele. Isso tudo, irmãos e irmãs, é a chave para te conquistar o seu filho. Agora imagina, só uma narrativa eu vou narrar para vocês. O profeta, quando via a Fátima, que é a filha dele mais nova, amava ele, a que ele mais gostava. Quando ele via ela, ele se levantava por causa dela, beijava a testa dela e colocava ela no lugar que ele estava sentado. Olha o caráter. Olha o pai que quer conquistar o coração da filha. Olha o pai que respeita a filha. Imagina quem que faz isso para uma filha quando ela chega. Quem que tem esse comportamento com a filha? Quem que trata uma filha dessa forma? Também a pessoa tem que saber conquistar os filhos, não é o que falar, olha filho, a oração é obrigatória. Olha filho, a ablução é obrigatória, é a condição para a oração. Pode ser que ele não, o que? Dessa forma ele tem que saber o que? Conquistar ele primeiro, para depois falar o que? Que isso aqui é obrigatório e também tu é o maior exemplo do seu filho. Isso é muito importante a pessoa saber. Você, para ele, é o maior exemplo. Meu pai é meu herói, como fala a frase. Então, se ele vê no pai um exemplo a ser seguido, se ele vê no pai a temência, a piedade, ele vai querer seguir esses passos. Então, também a pessoa que tem que ser um exemplo para os filhos. E a esposa, claro, a mulher, ser o exemplo para as filhas. Para elas o quê? Seguirem aquilo que ela está falando. Não adianta tu pregar uma coisa e fazer outra. Olha, filha, tu tem que fazer tal coisa. Ela não faz. Olha, filho, o pai, tu tem que fazer tal coisa. Vai para a mesquita. Ele nunca foi na mesquita, meu pai. Só está falando para mim ir para a mesquita. Ele não vai. Chama a oração, ele fica ali na loja, trabalhando. Quer ganhar dinheiro só. Como que tu vai conquistar teu filho dessa forma? Então, que Deus guie a todos e facilite para todos nós e firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e perdoe nossos pecados e guie todas as pessoas para o Islã e faça a gente morrer muçulmanos. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e facilite para nós a boa ação em praticar as boas ações e facilite para nós a aceitação das boas ações, que Deus aceita de nós as boas ações e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires e afaste de nossas faces o fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus abençoe a todos, uma boa noite para todos e até
a próxima aula e a gente vai avisar sobre esse curso, o que a gente vai fazer, se a gente vai continuar ele ou a gente vai abrir outro grupo para o próximo capítulo, que é o capítulo da oração. Então, que Deus abençoe a todos.